Para quem trabalha no YouTube, uma das coisas muito importantes é você modificar a miniatura do seu vídeo. Então você tem que colocar uma imagem que chame a atenção. E não somente isso, mas caso você queira colocar um texto em cima, a dica é que você sempre utilize uma fonte que ela tem uma letra grossa. Se você utilizar uma fonte que seja com uma letra muito fininha, não vai dar para ler direito. Até porque a miniatura, além dela ser uma miniatura pequena, algumas vezes ela aparece em laterais de outros vídeos, então a miniatura acaba ficando menor ainda. O que significa que se você utilizar uma fonte muito fininha, ninguém vai conseguir ler e aquela imagem que você colocou vai acabar ficando poluída e não com uma informação que é o que você gostaria de passar. Então aqui no meu caso, por exemplo, eu peguei a foto desse sapato. Mais uma vez, eu vou duplicar a camada. Eu gosto de fazer as minhas miniaturas no Photoshop, e o Photoshop que eu uso é o Adobe Photoshop CC. Então depois de duplicar a minha camada, eu vou modificar um pouquinho essa imagem, vou deixar ela com uma coloração um pouco maior, que é para chamar a atenção de quem visualizar essa foto aqui, visualizar essa imagem lá no YouTube. Então eu vou fazer o mais simples, que é vir aqui em imagem, ajustes, brilho e contraste. E nesse caso eu não preciso que fique exatamente natural, porque a minha intenção é justamente que essa imagem chame bastante atenção. Então eu vou deixar o contraste bem grande, vou deixar o brilho grande. E eu gosto de vir aqui também em vibratilidade, que ele acaba dando bastante cor também para a foto. Além disso, eu tenho sempre que deixar a foto num tamanho que o YouTube suporte. E então, como eu vou fazer uma montagem muito simples aqui pra vocês, eu vou colocar um texto. Então, para colocar o texto, como eu já disse pra vocês, escolham sempre uma fonte que tem uma letra grossa. Vou dar um exemplo agora com uma letra fininha, pra vocês verem a diferença que faz. Vamos supor que eu simplesmente escrevesse com essa fonte e eu escolhesse uma cor bem ruim, por exemplo, uma cor que é muito parecida já com a cor do fundo da minha foto. Olha só como ficaria. Ninguém nunca vai conseguir ler que eu escrevi sapatos nessa imagem. Então, por isso, opte sempre por uma fonte mais grossa e por uma cor que dê destaque com o fundo. Por exemplo, se eu quiser utilizar a cor branca, ela já vai ter um destaque maior, mas não é um destaque tão relevante. Então, o que a gente pode fazer nessa escrita aqui que eu acabei de fazer, de sapatos, é colocar um sombreamento para que essa palavra tenha um destaque maior. Então, eu vou vir aqui em FX e eu vou colocar aqui sombra projetada. Quando eu clico em sombra projetada, ele já automaticamente dá uma sombra em volta. Então vocês podem ver que a imagem agora sim ficou muito mais fácil de ser lida. E agora vai da criatividade de vocês. Vocês podem entrar no Photoshop, brincar bastante e criar suas montagens, criar suas miniaturas de uma forma bastante criativa. Mas a dica principal é que você deve sempre utilizar uma foto que caracterize o seu vídeo. Ou seja, se você estiver falando sobre um sapato específico, pega uma foto bonita do sapato e deixa ela como destaque. E não escreve com letra fina, porque a letra fina não vai receber qualquer destaque para quem quiser ler. Para quem quiser quando a pessoa olha uma miniatura no YouTube, ela já bate o olho direto naquilo e decide se ela vai assistir o vídeo ou não, muitas vezes pela miniatura. Então, utilize sempre uma fonte grossa e caso você queira dar ainda mais destaque para isso, faça um sombreamento, é uma coisa muito simples, muito rápida de fazer e já está pronto.